Esta semana, a Coreia do Norte explodiu pela quinta vez um artefato atômico. As ameaças com armas de destruição em massa fizeram com que o Conselho de Segurança da ONU convocasse uma reunião para repudiar o regime do ditador Kim Jong-un. O Fantástico entrevistou uma jovem, hoje com 22 anos, que arriscou a vida para fugir do país mais fechado do mundo. Essas fotos são as únicas da infância de Yeon-mi Park com a família na Coreia do Norte. Yeon-mi nasceu em Hyesan, na fronteira com a China, em 1993. Durante a maior fome que a ditadura de Kim Jong-il, pai do atual ditador, atravessou. O pai de Yeon-mi era membro do Partido Comunista. Mas quando ela tinha 8 anos, ele foi preso por contrabandear produtos chineses e vender no mercado negro. Foi sentenciado a 17 anos num campo de trabalhos forçados. Em 2006, a família decidiu cruzar a fronteira e fugir. A temperatura era de 40 graus negativos e eles caminharam por 24 horas pelo deserto de Gobi para chegar à China. Do outro lado da fronteira, o pai foi diagnosticado com câncer em estado adiantado. Os médicos deram apenas 3 meses de vida para ele. Sem documentos, a família temia ser descoberta e mandada de volta para a Coreia do Norte, onde eles certamente seriam condenados à morte. O pai de Yeon-mi não conseguiu completar a fuga. Morreu enquanto a família estava escondida. Ele morreu durante a noite numa parada da estrada. Todo mundo dormia. Precisei carregar o corpo sozinha e enterrar no meio da noite. Fazia frio e não tinha mais ninguém comigo. Mãe e filha seguiram a fuga juntas. Em outro episódio dramático, um dos traficantes de fronteira ameaçou denunciar as duas às autoridades locais. Para escapar, a mãe precisou manter relações sexuais com ele. Da China, Yeon-mi e a mãe foram para a Coreia do Sul, onde a mãe mora até hoje. Yeon-mi começou a trabalhar nessa agência de notícias especializada em divulgar informações sobre o que acontece na Coreia do Norte. Foram eles que contaram ao mundo muitas das atrocidades realizadas pelo ditador Kim Jong-un. Por exemplo, quando ele matou o próprio tio em maio do ano passado, usando artilharia pesada. Hoje, Yeon-mi estuda em Nova York e faz parte de uma organização que resgata refugiados norte-coreanos na China para levá-los para a Coreia do Sul e para os Estados Unidos. Num livro recente, ela contou a própria história. Eu não fugi da Coreia do Norte para ter liberdade. Eu fugi para conseguir comida. A ditadura dos Kim já dura quase meio século. E o país é considerado o mais fechado do mundo. Yeon-mi define a vida sob a ditadura numa palavra: paranoia. A gente vivia uma paranoia. O regime fazia a gente acreditar que o ditador era um deus e podia ler até pensamento. Então, mesmo pensar algo contra o regime já era um crime. A gente sentia medo o tempo todo. Na Coreia do Norte, milhões de pessoas ainda vivem sob o medo da ditadura dos Kim. E a cada vez que Kim Jong-un ameaça a comunidade internacional com a cartada nuclear, o mundo fica com medo das intenções do ditador da Coreia do Norte.